Bom, muito bem. Estamos aqui, como o tempo passa, a última reunião já do projeto Filme Transcendental. Estou com o Marçal, com a Natália e com o Pedro. Hoje a gente vai falar de novo, como falamos na semana passada, de Dreyer. É o último capítulo do livro do Paul Schrader. E hoje a gente vai falar especificamente, logicamente, das ideias que o Paul Schrader coloca em relação aos filmes e tal, se alguma coisa, se a gente quiser retomar algo que a gente conversou na semana passada, mas a gente vai falar mais exclusivamente sobre A Palavra, filme de 55, e do... Bom, dando abrindo aqui, quebrando o gelo, antes de passar a palavra para vocês. Eu já tinha comentado, acho que na última reunião, o Dreyer é dos cineastas que são estudados no livro do Paul Schrader, é o cineasta que eu mais admirava, assim, desde a meus tempos de estudante de cinema. Embora sejamos todos sempre estudantes, né? Meus anos de FAP foram anos de Dreyer, entre outros. E dentre os filmes do Dreyer, o mais marcante para mim sempre foi A Palavra. Até por isso tentei deixar A Palavra para a gente conversar agora na última reunião. Eu acho que é um filme... Eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti que eu me dei conta de que, assim, há anos atrás, mais de 10 anos, que é grande cinema, tipo assim, pelos temas que são tratados no filme, pelo grande tema do filme, pelo tratamento que o cineasta dá. Tipo, dá pra ver que é um... Cara, tipo, o cara não tá de brincadeira ali. Como o Ozu e Bresson não estão, nesse filme, o Dreyer, acho que especificamente nos 4 filmes que a gente assistiu, embora 4 sejam muito bons, os 4, rapaz, quando eu assisti esse filme, a primeira vez, me deu um choque, assim, fiquei chocado quando assisti A Palavra pela primeira vez. E fiquei chocado por alguns motivos que me chocaram. Eu não vou... Me chocaram de novo, assim, quando eu revi. Eu revi no domingo à noite. Não estava preparado para... Queria mais estudar do que assistir, para tipo, a gente conversar tipo, na reunião. E eu confesso que a minha reação emocional com o filme, no final dele, foi dos filmes que a gente assistiu, assim, é forte, assim, é forte. É difícil não segurar é difícil segurar as lágrimas. E eu acho que, dentre outras coisas, que esse filme ele, que ele faz algo que é... Tá travando só para mim ou o Nando que tá travando? Travou Amanda? geral. Travou tudo, Nando. Isso aí. Mandar uma mensagem no WhatsApp dele aqui, ver se... Boa. A ressurreição da carne. E Opa, você voltou com a ressurreição da carne. eu dei uma travada? Pô, de Deu novo? uma travada Não, violenta. você morreu e ressurgiu. Essa é verdade. Você Revoltou, chegou... chegou chegando a ressurreição O verbo... Mas tá muito ruim aí? Como é que Não, tá? você travou tudo. Aí você voltou com ressurreição da palavra. Eu acho que foi isso. da carne. Da carne. Será que eu vou para outro lugar ou será que a gente tenta continuar aqui? Como é que tá agora, assim? Tá... Não, agora tá Agora tá bom. indo. Ficou bom. Deixa eu tentar continuar aqui, então. Se travar de novo, né, vou tentar ir para a sala. Mas, enfim. Não, eu tava falando que, tipo, o filme, ele cumpre a promessa da missa, que é, tipo, a ressurreição da carne. A ressurreição, tipo, de um personagem. E a missa também tem essa solenidade do cinema do Dreyer, mas na missa a gente fica na esperança da fé, a gente se fia na fé. E eu acho que a palavra, ele faz acontecer, assim, tipo, é uma coisa muito louca. Quando aquele Johannes volta para onde estão velando a Ingrid,
você até suspeita que ele esteja ação de novo, mas, tipo, até o Paul Schrader comenta isso. Ele não é, tipo, maluco. O Dreyer até faz algo mais bizarro ainda, mais ousado ainda, que é, tipo, esse cara é a ressurreição de Cristo. Tipo, e ele volta com a voz mais calma, sem aquele olhar maluco, mas ele já mete uma frase pro pai depois que ele não, tipo, eu voltei mais sereno, mas eu voltei como eu sempre estive. Eu voltei aqui como algo santo, algo que não é desse mundo. E quando ele pega na mão daquela menina, que é a única personagem do filme que até, tipo, acredita nesse poder dele, acredita nesse poder dele, dele fazer um milagre. Cara, o filme cumpre. Tipo, o filme cumpre a promessa, tipo, da vida, da missa. Tipo, ele entrega a vida. Eu acho esse filme maravilhoso. Eu acho o Vampiro, tipo, maravilhoso também. Acho que a gente pode começar falando do A Palavra, depois a gente pode ir pro Vampiro. Eu acho muito louco, assim, pensando, assim, tipo, como todos esses filmes do Dreyer, eles têm uma relação muito forte com a morte, né? Eles têm uma relação muito forte de ter medo dela, né? A personagem da bruxa no Dias de Ira tinha muito medo de morrer. A Joana Dark no Paixão de Joana Dark. O vampiro aqui, o personagem principal, ele sonha com a própria morte, tem um pesadelo maluco, que ele sai do corpo e vê a própria morte. E aqui também, é tipo o suprassumo disso. A morte é tão o oposto da vida que o filme, no final, ele opera um milagre. Não, vamos voltar aqui. Tipo, vamos voltar à vida. Curioso pensar isso em relação aos 4 filmes que a gente viu do Dreyer. Acho muito louco o personagem do pai, o Morten Borg, que no começo do filme ele solta uma coisa muito cruel para Ingrid, que ele fala Inger, não Ingrid, que ele fala, pô, você sabe tudo, você só não me deu um filho homem. Tipo, ele fala, eita, cara, pô, que desnecessária essa frase aí, que desnecessário. Mas depois ele vai se desnudando pra gente e ele fala uma coisa que para mim ele se redime de tudo que ele... Eu passo pano mesmo pra esse personagem, como diriam os jovens de hoje. Quando o padre, com o médico e depois com o pai, eles estão conversando ali, e o médico fala, pô, por que você não leva... Ele não estaria melhor numa outra casa? Tipo, quer dizer, você não quer internar o seu filho? Não estaria melhor internado? E o pai fala, enquanto eu estiver nessa fazenda vivo, meu filho fica comigo. Puta, que coisa forte. Depois ele some, o pai vai atrás deles nas dunas. Enfim, esse é um filme muito especial para mim, acho muito bonito. Deu uma travada aqui até deu uma travada aqui no começo da minha fala. Acho que tem bastante coisa para falar dos 2 filmes, talvez até mais do A Palavra, que é o filme que o Paul Schrader pega mais para falar também. Ele fala que o Dreyer se recusa de novo a chegar naquela fase de esteses. Ele fala que o beijo ali no final da ressurreição, da morta-viva, que não é mais, que não tá mais morta, mas está viva, da Ingrid e do Mikkel, é um beijo sensual, que é o oposto da transcendência, a gente pode comentar isso também. Enfim, terminamos aqui. Vamos falar da Palavra e do Vampiro. Minha internet deu uma estabilizada agora? Como é que tá? Boa, tá bom. Tá, deixa eu ficar mudinho aqui para ouvir meus amigos falando. Eu quero ouvir o Marçal. Marçal, vai. Vamos lá, então. A Palavra, Ordete. Não, filmaço. Gostei muito do filme. O Vampiro, vou falar de uma palavra assim, mas o Vampiro tem uma... É bem aquilo mesmo que tá no livro, né? Cada filme do Dreyer é um filme do Dreyer, assim. Não tem essa... Você não tá vendo assim, uma Bresson. Cara, Bresson é Bresson. Ali, o Dreyer, cada filme ele tem uma linguagem mesmo, assim, né? Mas dá para ver uma coisa, um ponto comum, é que, cara, o Dreyer é ousado, assim, né? Ele gosta de linguagem, tem uma coisa meio Buster Keaton, assim, de
fazer os efeitos, de ser muito criativo na linguagem de cinema, o que é muito massa, assim. Tipo, dá para você ver como ele tenta usar os recursos que o cinema oferece. Aquele traveling do Johansson dando aquele monólogo, assim, daí a câmera vai circuncisando, assim, e ele vai, quando a moça tá tendo parto, muito impactante o filme. Fiquei até pensando aqui nas coisas que o Paul Schrader fala também, que esse estilo do filme do Ordet tá mais dentro do que seria do Bresson e do Ozu, nesse everyday life, tem uma coisa de ser mais conciso nos elementos, tem até essa referência, né, não vou saber falar esse termo, commerce, não sei o quê, que é essa linguagem bem rígida de controlar esses elementos. Achei curioso, porque durante o filme, eu vi o filme, depois eu li o capítulo, eu achei curioso que dá para perceber, não sei, assim, eu senti que era uma peça, que era adaptado de alguma coisa. Eu tive essa sensação muito forte, assim. Eu falei, nossa, parece tem um teatro ali, tem um drama muito profundo, assim, sabe? Mas que tinha uma... Dá pra você sentir quando você vê um filme que às vezes é adaptado de um livro, ou você vê um filme que é adaptado de uma peça. Esse me suou, assim. Falei, nossa... Mas aí quando eu fui ver, tem até um outro filme, né? Parece, também adaptado dessa peça. Só que daí o Dreyer foi para um outro caminho, assim, né? Mais hardcore mesmo. Engraçado, por ser o Dreyer, eu tava imaginando que o Johansson lá não vai ficar só numa promessa, assim, que ele vai executar, né? Que ele vai chegar num ponto de milagre, que ele não é só um doido ali na casa perambulando, assim. Tem algumas coisas assim do filme também que, sei lá, é até difícil dizer assim. A sequência do parto, porque é um filme de terror bem macabro, assim, bem macabro. O pai da criança lá, quando fala que o bebê tá despedaçado e vai com um balde, nossa, é até difícil continuar vendo o filme, assim. Eu fiquei, assim, o filme meio que ia ainda, eu falava, gente, porque mostra, né, a tesoura, né? O cara com a tesoura, aí depois o bebê despedaçado. Mas aí tem um ponto também que vale a pena pensar, né? Que talvez, sei lá, desses 4 filmes que a gente viu do Dreyer, esse é o que transmite mais essa áurea que me passou, pelo menos, de terror, justamente pelo que está acontecendo ali. E, por outro lado, é esse filme do Dreyer que tem essa linguagem mais contida. Sabe, se é que podemos dizer assim, né? Porque também é um filme do Dreyer, também é rock and roll e também é hardcore, né? Mas parando assim para pensar nesse sentimento que passa, assim, uma coisa que eu achei muito esse turning point que o Nando falou, talvez tenha sido que é do personagem, assim, uma coisa que impacta muito também desse ancião ali, né, do patriarca, que parece que ele vai ser um cara rabugento, conservador, opressor. Na verdade, o cara tem um coração muito bom e ele tá numa crise ali de fé, mas ele sabe, ele confia no cristianismo dele, né? Um cristianismo pulsante. Tem até o diálogo com o alfaiate, que é bem bonito, assim, aquela... para mim o Deus é vivo, é pulsante, para você é morte, para mim é vida, e ele me acompanha. Enfim, acho que as impressões iniciais estão meio por aí, assim. Tipo, é uma obra-prima muito impactante mesmo do Dreyer, assim. Quero até ver o Gertrude para ter esse panorama, assim. Porque, então,
tem essa... Diz que também tá num lugar bem do Ordê, assim. Mas, assim, é um filme que me saltou desses do Dreyer, tipo, num lugar bem foda, assim. Mas eu gostei também bastante do Vampiro. Achei bem foda também. Achei um filme bem massa. Esse experimentalismo do Dreyer, do cara vagando ali, saindo do corpo. Aquela imagem também da cabeça gigante que aparece na janela. Isso é uma coisa muito massa. Assim, você não vê mais isso, cara. David Lynch nos anos 30, cara. Exato. É uma coisa interessante. Cara, filme, Cara, muito insano, né, cara? Você fala, cara, o filme dos anos 30, o cara faz uma parada que você não vê. Tipo, em 2022, você não vê um filme que faz isso, assim. Você tem um filme que faz efeito especial, mas você não tem filme com essa ousadia, né? De botar uma cabeça gigante do lado de fora da janela. Não, e o cara sendo soterrado em farinha lá no final? O cara sendo soterrado em farinha. E não envelhece, né, cara? Esses efeitos, assim, para mim, são atemporais, assim. Não tem nenhuma coisa atual que é mais bonito do que esses efeitos práticos de expertise, assim, de película, sei lá do que, de luz. Cara, o negócio parece que é etéreo, assim, cara. É muito bonito, cara. Puta que eu pariu, cara. Não, eu tive essa... Tem uma coisa curiosa também que a gente teve um filme que eu vi recentemente, que é o Dr. Caligari, e também o outro filme do Murnau lá, também, que é o Drácula, Nosferatu. Né? Nosferatu. Que também tem uma coisa interessante, né? Tem esse dispositivo de achar um livro, né? Daí você acha um livro, e aí esse livro está explicando a origem satânica do vampiro. Nos 3 filmes tem essa coisa do gênero, assim, né? Desse livro, que até hoje permanece assim também, né? Mas que também vem da literatura isso, né? Dessas histórias, assim. Mas eu achei bem massa, curti demais os 2 filmes. E tem uma coisa também que me chamou a atenção no Ordê. Os atores do filme também nossa, é macabro de bom, assim. Principalmente o Patriarca. Não, todos são. Mas o Patriarca e o Alfaiate, quando eles estão juntos, principalmente, é interessante, né? Até o biotipo, né? Um é gordo, outro é magro, um é mais alto, mas ao mesmo tempo cada um transmite uma sensação assim. Tipo, achei engraçado assim, o comentário do Johansson, que ficou doido depois de ler o Kierkegaard lá. Achei muito bom isso. Que é isso, né? Parece que ele foi estudado, ele estudou e virou Jesus, assim, né? O cara meio que deu um tchan na cabeça dele. É o que o pai fala, né? É o que o pai fala, é o que o pai fala. Mas daí o médico chega e fala: ele vai ter um novo surto aí, vai voltar, né? Ele vai dar uma... E aí você saca que quando ele tem aquele surto lá no parto, que deu esse tchan. Mas bem massa, assim, eu achei uma boa sacada de botar pro último encontro esses filmes aí. Nossa, eu achei a palavra assim, que é um filme meio, até meio bem estranho, mas eu acho dos filmes que a gente vem assistindo, assim, e principalmente do Dreyer, assim, você ficou, muito impactante, assim, né? Eu amei o Vampiro também, assim, não é sobre isso, mas você tem o que mais me impressionou, tem muitas coisas que me impressionaram muito no filme, assim. Uma delas, isso que o Marçal falou de ser adaptação de uma peça, essa coisa centrada muito no drama, tem uma mise-en-scène, assim mesmo, que é isso que você falou, assim, ele faz muito esses travelings, esses movimentos, assim, de manter também no mesmo take, assim, para deixar os atores ir buscando tempo, sabe? Por exemplo, as conversas da Inger com o senhor, o pai, o patriarca da família, assim, aquele momento que ela vai conversar com ele sobre o casamento do outro, assim, ele vai fazendo uma dança, assim, com os atores, assim, e vai reenquadrando cada vez mais, aproxima, afasta, assim, que eu achei muito bonito. E o filme inteiro se passa em pouquíssimas locações, assim,
dentro da casa deles, da casa lá do alfaiate, pouquíssimas externas, assim, né? E é de uma densidade de personagens que é muito bonito, assim. Isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, que o Paul Schrader vai falar um pouco disso no livro, né? O quanto a questão do milagre, o filme é sobre o milagre, né? E aí vai sendo o milagre de todas as relações, assim, parece que todo momento essa é a discussão. E desde o início, assim, e aí você vai discorrendo sobre isso, só que, embora o Johansen, né, é isso o nome dele, né, ele seja esse guia, assim, do filme, ele é o que menos aparece, digamos assim, né, só que as aparições dele são muito marcantes. Então, por exemplo, é bem interessante que logo no começo do filme, o começo do filme é sobre a Inger falando com o marido, antes da gente ver o Johans lá na frente, lá fazendo aquela pregação lá no monte, nas dunas, ela com o marido conversando sobre fé, antes do marido sair do quarto, né? E aí ela fala, mas você tem um bom coração. Aí depois ela vai lá e vai ter uma conversa sobre fé com o patriarca, né? E aí o patriarca fala que não rezou o suficiente para o Yosen, mas porque não tem mais como existir milagre hoje em dia. E aí ela é a pessoa que mais acredita no milagre. O que ela diz que ela acredita ser milagre de Deus é uma das coisas mais bonitas, sabe? Os milagres hoje acontecem em segredo. Tipo, é secreto, assim, sabe? Eu achei realmente muito profundo e denso essa fala dela, assim, sabe? Sobre a discussão de fé, assim, e as promessas que ela vai fazendo, né? Vai ser um menino agora, vai ser não sei o que lá, vai ser, né? E tudo com muito bom humor. Inclusive, o amor que ela e o marido compartilham, eles estão tão apaixonados que no começo do filme ela ainda brinca, assim, tipo, não, a gente já tá 8 anos casado, como se não pudesse mais estar apaixonados, assim, sabe? Tipo, porque isso é um milagre até. Depois de 8 anos de casados, eles ainda estarem apaixonados um pelo outro, eles são muito apaixonados um pelo outro, assim. Então tem uma construção, assim, dos personagens, assim, que... E aí, né, eu achei muito bom, assim, que você pega e... Por exemplo, a fé do médico, sabe? A fé da ciência, não, ela vai ficar boa, mas não, o médico não sabe dos desígnios de Deus, sabe? Então, aí a fé do reverendo lá, nossa, o reverendo é o cara mais sem fé do filme, sabe? Tipo assim, quem que é esse reverendo, sabe? Porque tá todo mundo discutindo fé o tempo todo do filme, eu achei que aquele cara é meio esvaziado, assim, com aquele pensamento super julgador, nossa, que coisa estranha. E é um menino jovem que se apaixona pela filha do alfaiate, que tem outra concepção de fé e religião, igual o Marcelo falou, aquela discussão sobre o que é de Jesus e Deus para cada um, é amor, outro é a culpa, o pecado, e como, mas todo mundo sem fé assim, no filme. E o milagre, né, da morte da Ingrid, né, do sacrifício lá, do cordeirinho, para unir as famílias, né, e une as famílias, assim. Então, realmente... Mas isso que o Marcelo falou, assim, da cena do parto ser um filme de terror, é muito angustiante essa sequência, assim. Ela é extremamente angustiante, pelo o sofrimento do marido, assim, sabe? Os closes nela, o médico numa frieza pedindo ajuda para o marido ali na cirurgia, aquilo vai dando uma angústia. E o Yosen passando, falando que tá vendo a alma, que alguém vai morrer, daí a criança repetindo a coisa e tendo fé que a mãe vai, tipo, reviver, você vai ficando uma angústia, assim, e tudo numa direção muito milimétrica, assim, é realmente impressionante, não tem nada fora do lugar, assim. Você assiste o filme e fala, nossa, parece que isso aqui tá estranho. Não, tudo muito construído, assim, numa beleza muito profunda, assim. Eu amei ver as relações entre os personagens, assim, realmente...
E teve uma coisa, assim, que é realmente impactante, o que o Paul Schrader aponta no livro e no filme, assim, daí você já assiste com esse impacto, assim, que quando ela ressuscita, o beijo realmente é muito sensual, assim, dela e do marido, assim, de paixão mesmo, de apaixonamento e de matéria, né? De materialidade, assim, realmente ela tá viva, assim. Pô, puta filme. Tem uma coisa na sequência ali do parto também que me chamou a atenção, assim, esqueci o nome do personagem desse patriarca aí. Ele tem muita paciência com o John Hanson, porque, meu Deus, como perturba aquele John Hanson. E lá no meio do parto, ele fica, agora não, vai pro seu quarto, vai pro seu quarto. Eu achei que ele fosse dar uma bofetada nele, assim, eu achei que ele fosse partir para cima, sabe? Até porque, uma situação muito tensa ali, tá morrendo e o cara meio que condenando ela, e ele tem muita paciência. Ele se segura, assim, né? Ele fala, agora não é o momento, né? Depois você continua nessa, pensando assim, ele encarando o filho como um louco, né? Óbvio. Você encarar o filho como um santo, né? Só que aquilo mostra uma bondade dele também, né? Da convivência com o filho naquela situação, assim, que depois vai se provar como que o filho estava certo, né? O homem com a ampulheta tá chegando, que não te colocou ali, que também dá medo, assim. Então, uma hora eu tava sozinho vendo o filme, eu falei, meu Deus, que homem com a foice, né? Com a foice, com a ampulheta, né? Chegando. Não, quando termina toda essa sequência, tipo, do parto e o médico e o padre vão embora, o Johansen volta. Vocês estão vendo? Voltou o homem da ampulheta, porra! E a gente tá naquela... A gente sente uma espécie de alívio, né? Porque uma sequência terrível acabou de terminar. E esse cara volta agorando o que a gente acabou de ver. E o Dreyer faz aquela... Os personagens até comentam, né? Ele vai comentando as coisas sobrenaturais, mas de uma maneira natural, que estão acontecendo aí na cena. O carro do médico indo embora é a foice que errou a foiçada. Aquela parte do farol do carro, tipo, fazendo a manobra para sair, ele fala, cara, tá ali, vocês não estão vendo? Tá ali. E, tipo, tem uma luz ali. É uma luz do carro? É uma luz, tipo, tá, ela pode ser explicada de maneira racional, mas é muito tenebroso, assim. É uma coisa, cara, será que que eu não tô vendo? Tipo, o cara tá apontando e realmente tem uma luz ali. Eu acho interessante essa coisa que você falou que nesse filme parece que ele está tentando assim, né, tipo, o próprio Schrader coloca, né, que é o filme mais próximo do transcendentalismo, porque trabalha essa coisa do cotidiano, né, em questões de edição mesmo, de montagem, é o filme mais, digamos assim, pé no chão, assim, comportado, né? E se você for parar para pensar, tematicamente é o mais viajado, né? Porque, tipo, você vê, tipo, uma ressurreição ao olho nu, tá ligado? Tipo, meio obsceno, assim, tipo, né? Tipo, é muito estranho. O da bruxa mesmo que a gente estava comentando, né? Tipo, ele é um filme mais, assim, eu acho ele é bem o meio termo, assim, entre essa coisa mais experimental, até expressionista que ele coloca, simbolista, assim, né? Bem metafórico, né? E com essa coisa mais cotidiana, assim, acho que o da Ira é tipo meio que bem o meio termo, assim, né? Esse já é bem mais assim cotidiano, mais que ele coloca lá o Chamber Theater, teatro de coisa mais assim, né? Esqueci o nome do termo lá também, Chamber Play, Né? Kammerspiel. E aí, tipo, tematicamente, tipo, da bruxa você não vê, né? Tipo, sei lá, você vê, ele trabalha com as coincidências, assim, né? Não de uma forma tão esdrúxula, assim, igual desse da luz e tal, que, né, para te convencer que o cara é um maluco mesmo, assim, né? Tipo, daquele lá. Desse ele te mostra o negócio, assim, e é o ambiente que ele escolhe mostrar que eu achei curioso, porque, tipo, o filme ele é um filme bem naturalista, assim, né? Os ambientes, assim, não são ambientes lindos, né? Tipo, igual da bruxa, tipo, cara, as partes da natureza, assim, tipo, o da bruxa é legal por causa disso, né? Tipo, os lugares internos da bruxa são bem parecidos com esse, assim, né? Os lugares de dentro.
Aí o de fora, tipo, caralho, assim, bonito pra caramba, assim, tipo, tem um, né, tipo, uma coisa da natureza, assim, acho que do feminino, da bruxa, não sei o quê, né, tipo, tem um contraste forte, assim, nesse eu não achei tão, assim, só que aí quando entra naquele, não sei se era uma igreja, esse negocinho que é lá onde está o caixão, aí você vê, né, tipo, até a montagem ela já está um pouco mais artificial, mesmo que seja dentro de um lugar natural, né, porque, tipo, uma igreja normal já é um lugar artificial, né, tipo, é um lugar totalmente artístico, né, pensado com conceitos metafísicos, cara, cara, e ele mostra isso dentro de um mundo, assim, completamente trivial, assim, e, tipo, ele escolhe esse lugar aí, não sei, é uma igreja que eles estão? O que que é o que é um negócio? Não, acho que é a capela Uma da capela? fazenda. Então, mas já é um lugar, né? Tipo, é engraçado porque assim, não é uma puta igreja, não sei o que lá, mas é um lugar dentro de um lugar banal, mas que já não é tão banal assim, né? Tipo, quando mostra ela morta, né? Você já vê que tem já uma coisa que não tem, já muda. Parece que é como se fosse o último ato, é como se tivesse uma certa cisão, assim, tipo, de leve, assim, né? Mas ela já tá mais bonita, assim, ela morta, né? O jeito que ele filma, assim. Aí atrás o padre aparece bem no meio, né? Aí duas janelas para o lado, duas para o outro, né? Que não tava muito com essa lógica, assim. Tava bem natural, assim. Esparramadão cotidiano. E aí o cara te mostra isso, assim, né? Aí ele primeiro te engana, né? Que o cara, o Johannes volta bem normalzão, né? Limpinho, assim. Até a cara dele não tá com aquela cara de louco, né? Que tem aquele olhar, né? Do possuído pelo espírito, né? Que é o tipo da Joana também, né? Que é aquela coisa... É um olho meio perdido, assim, né? Tipo, o cara não tá muito... Ele não tá olhando as coisas, né? Situadas nesse plano, assim, né? Ele tá meio que... Se ele fosse uma figura meio que flutuando ali, né? Ele não tá junto, não tá, ele tá mesmo no mesmo espaço, mas ele não tá no mesmo espaço simbólico assim que os outros, né? E ali parece que ele voltou assim, tá, né? Foi um surto ele. Só que aí ele avisa antes, né? Aquela uma das partes que eu mais gosto é a parte que ele sai pela janela, assim, né? Que assim, esse filme ele é totalmente assim uma encenação de várias coisas bíblicas, de várias. Eu acho que uma das coisas que dá para pensar, tipo, esse processo dele transformando as palavras, né, as escritas bíblicas, assim, né, em imagem, assim, né, e aí tem muita coisa da janela, né, que é muita coisa da representação, né, que volta ao tema que eu tinha comentado da bruxa lá, que tem aquele plano e contraplano do casal conversando, né, e a menina abordando uma mulher com o filhinho e tal, né? Também uma coisa assim, falando sobre a representação em si, né? E, tipo, essa coisa da janela, eu achei bem interessante, essa coisa da luz lá do carro que invade a janela. Aí depois o Johannes está lá, né, perto da janela, aí ele escreve, né? Eu estou, não lembro como que é, mas, tipo, eu estou saindo, né? Estou indo para um lugar que vocês não podem me acompanhar e tal, né? Aí ele sai pela janela, né? Então, o senhor chegará, né, como um ladrão no meio da noite. Tem uma frase assim, né, da Bíblia e tal. Então, eu percebi várias coisas assim, tipo, dele brincando isso, a coisa da criança, né, tipo, coisa da criança é tipo direto assim uma referência assim bíblica. E é muito interessante pensando aqui agora do Dreyer, os temas que ele escolhe, né, tipo, não sei, parece que ele era meio que um dialético assim, materialista, espiritualista, sei lá o quê. O Schrader coloca imanente, né? Ele é um cara mais da imanência. Porque primeiro ele trata lá, né? Ele trata ali das mulheres, né? Das bruxas, figuras assim marginais, digamos assim. Aí depois vem o louco, né? Quase os personagens do Foucault, assim, né? Se for ver quem os Foucaults vai escolher, assim, né? Tipo, os loucos, as crianças, aí depois vem a criança, que são meio que seres de segunda classe, assim, né? Na sociedade ocidental, patriarcal e tal, né? Tipo, as mulheres bruxas que são mais pagãs e tal, né? Por fora do cristianismo, são uma ameaça ao cristianismo. Aí o louco, que o louco é pior ainda do que se você for pensar, né? Porque ele é excluído dentro do próprio cristianismo, assim. É tipo, né? Vocês têm que ter fé. Aí os caras têm fé, né? Só que eles não têm fé nele, assim, mas eles estão na mesma fé, né? Isso eu acho muito interessante. Mas ele está excluído dentro da mesma fé, assim. É muito louco isso, assim. E aí vem as crianças, né? Tipo assim, digamos assim, o herói do filme, entre aspas, muitas aspas, é a criança, né? Porque, tipo, sem aquela crença, né? Alguém tem que acreditar. Se ninguém acreditar, e se alguém não pedir, né? Não vai ter ressurreição.
E aí quem vai lá, não, eu acredito, é a criança, né? Então, tipo, o louco, a criança, é muito, muito, muito interessante essa coisa, assim. E aí esse é o filme mais comportado, entre aspas, assim, né, cara? Tipo, e foi muito doido, não sei se o Nando planejou isso, estratégia conceitual, mas, tipo, são os filmes mais diferentes, assim, né? Tipo, o Vampiro, assim, nossa, tipo, é, tipo, completamente, assim, diferente do Verdete, da palavra, né? Tipo, são filmes, assim, meio que antinômicos, assim, até, né? Isso eu achei interessante também de assistir, causa um contraste muito grande, assim, né? Caralho, é o mesmo diretor, né? Tipo, o Vampiro é super, super mais parecido até com o da Joana Dark, eu achei, assim, né? Com a câmera. A Natália falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu tinha pensado, mas não tinha elaborado, assim, que essa coisa, essa palavra para mim é muito importante, assim, tirando a palavra, né? Mas essa coisa da dança, sabe? Parece que é uma coisa, assim, importante pro Dreyer, assim, porque, tipo, o do Vampiro também, a câmera também não é uma câmera comportada, né? Ela vai se movendo, assim, esquisito, assim. E o da Joana Dark é um balé maluco lá, transcendental, celestial, sei lá o quê, né? Tipo, eu acho isso bem interessante. Eu peguei esse livro aqui, do Ismail Xavier, tem uma parte que ele fala sobre o expressionismo, né? Que eu fiquei encucado com essa leitura para entrar agora no Schrader, né? Essa leitura do expressionismo do Schrader é muito, muito pobre, assim, cara, né? Para o Schrader, tipo, o expressionismo é psicologia, né? Tipo, e aí o Ismail Xavier que tem tipo umas referências dos caras mais picas, né? O Kandinsky, não sei o que, uns pintor, pensador. E aí eu acho que a teoria dele é melhor, assim, sabe? Para pensar essa coisa do Dreyer enquanto um imanente, sabe? Que ele tá falando do sagrado também. Tipo, quando a Natália falou daquele beijo que é um beijo da, eu não acho que é um beijo da matéria, mas é a matéria animada pelo espírito, assim, né? Tipo, porque não é um beijo normal, né? Tipo, os caras ficam travados, assim, né, um no outro, assim, uma fusão, assim, tipo, e aquele cara que ele é todo durão, né, ele é o cara mais, ele é o cara, aquele cara polaco não, mas aquele cara bem alemãozão, né, ele é mais, não é muito expressivo, tipo, ele fica com uma cara, assim, né, tipo, gótica, assim, tipo, a cara dele fica transtornada, assim, sabe, tipo, tem uma coisa, um excesso, assim, cabuloso naquela cena, assim, né, tipo, então eu acho que, só para terminar, e aí o, a questão do vampiro também, né? Tipo, eu acho que a questão do Dreyer é muito mais essa coisa assim de mostrar a espiritualidade, sei lá, o sagrado, etc e tal, tipo, na própria matéria, assim, né? E o próprio Schrader coloca isso ali, né? Uma hora ele articula 3 momentos ali dos filmes que eu achei bem, bem pontuado, assim, que ele fala assim, né? No Dreyer, a morte se torna reencarnação, um novo corpo, né? Olha só, um novo corpo, né? Então, tipo assim, é uma matéria que morreu, ou seja, já não é mais a matéria natural, a questão banal do cotidiano, etc. Um novo corpo, né? Aí a morte da Joana d'Arc cria uma revolução social, né? A morte da Marte afeta, né, esse despertar do poder da magia da Anne, né? A morte da Inger traz a questão do renascimento, né? Então, assim, achei muito bem colocado, assim, essa associação que ele fez, assim, temática, assim. Não, o que eu ia dizer é que quando eu estava falando do beijo da matéria, não era só da sensualidade, assim, mas do corpo encarnado, né? Do espírito encarnado, assim. Então, aquele casal apaixonado, quando ela volta, né? É a materialidade mesmo do beijo do corpo, do espírito encarnado, né? Tipo, isso eu achei muito bonito, sabe? Porque isso é uma escolha muito sagaz mesmo, né? É uma. Impacta mesmo. É só isso que eu falo desse filme. Teve uma coisa que o Pedro falou também, né, desse tema bíblico, quando eu estava vendo o filme, tem uma... É engraçado isso, né, porque... Engraçado é a palavra. A palavra. Mas o milagre, ele traz consigo um desafio, né, de como se coloca no mundo, que daí tem até o debate, né, das leis da física, né?
Deus vai quebrar suas próprias leis, né? Por que vai fazer um milagre, né? Mas tem uma coisa que, quando você pensa, assim, né? Se você testemunhasse um milagre, né? Ou se você se visse diante de uma possibilidade de um milagre, né? Porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus ressuscita uma menina. E uma menina de 12 anos, e aí ele chega na casa, tá todo mundo chorando que a menina morreu, e Jesus uma bronca em todo mundo e fala, não morreu, ela tá dormindo. Que é o que o John Hanson fala, né? Fala assim, ela tá dormindo, ela não morreu, ela tá dormindo. E é engraçado que na Bíblia tá isso. O pessoal ri de Jesus. Eu falo, cara, obviamente ela morreu. E é uma reação meio que você tem com o John Hanson, não ali, porque ali é muito dark a cena, mas é uma reação assim, cara, a própria possibilidade do milagre é meio cômica, assim, né? Assim, a possibilidade de romper com, daí até o John Hanson fala, né? É loucura demais querer ressuscitar, né? Querer, enfim, ele faz essa pergunta uma hora, mas a própria possibilidade do milagre já é tão vulgar assim, né? No cotidiano, que gera umas reações, assim, né? E aí tem esse paralelo mesmo, bíblico, né? Cara, Jesus foi lá, ressuscitou a menina de 12 anos, e aqui, no caso, é a própria menina que tem essa fé de ressuscitar a mãe, né? E tem uma coisa bonita também na relação dele com as crianças, né? Porque daí tem uma hora que eles escutam ele rezando, né? Daí fica alguém que tá rezando, o que tá acontecendo? Ele fala, tá botando as crianças para dormir. Que é muito forte, assim, né? Você fala, nossa, né? E também tem uma passagem bíblica que fala de Jesus para as crianças, tudo mais. Só que tem uma coisa que é bonita, porque a mãe tá morrendo, o irmão da menina, né, no caso da criança, já morreu, e ele tá mantendo aquelas crianças numa paz de espírito absurda, assim. Tá todo mundo desesperado dentro da casa, todo mundo aos prantos, de lá para cá, e a criança tá lá, num semblante assim de calmaria, numa fé absoluta que o John Hanson tá falando a verdade, né? De que a mãe vai ressuscitar, de que tá falando sobre o céu, sobre estar ao lado de Deus. Daí ele coloca as crianças para dormir. Então, e essa relação dele com as crianças dá muito na elipse, né? A gente escuta, a gente sabe que ele tá com as crianças, aí uma hora mostra essa cena, é muito elegante, assim, né? Até essa composição, porque se você for ver, a personagem da criança aparece muito pouco mesmo, né? Ela aparece em alguns momentos, ela no começo ela vem ali, uma hora ou outra, mas ela compõe, né, o drama que é o filme, assim, né? E enfim, só para trazer isso, assim, que é muito forte, os experimentos bíblicos, as passagens, eu fiquei bem interessante, assim. Inclusive, também tem uma passagem de Jesus que ele ressuscita num funeral também, um cara. Daí já seria a cena mesmo ali do Johansson ressuscitando ela na capela, assim. E essa pegadinha, a pegadinha é bem boa mesmo, né? Que ele chega, você já vê, o cara se recompôs, né? O cara já não tá nessa. Só que daí é engraçado, porque daí ele já não se coloca como Jesus, mas ele fala em nome de Cristo, né? É como se ele. É engraçado isso, né? Como ele dá esse reverte de talvez perceber que ele não era Jesus, mas ao mesmo tempo ainda está conectado com esse espírito. Enfim, é bem Esse forte. próprio Assim. sumiço dele, né? Parece que é como se ele tivesse saído para um entendimento mesmo, né? De como proceder. Acho que sim. Tem uma coisa assim que eu tinha esquecido, assim, mas lembrei agora do texto do João Bernardo da Costa, que o João Bernardo da Costa fala que o Vampir enterrou a carreira do Dreyer. Foi um fracasso enorme e ele meio que não conseguiu mais fazer filme, assim. E aí, um pouco tempo depois, ele viu a peça
da palavra e queria fazer e não conseguiu fazer. E ele só foi conseguir fazer, sei lá, não sei se 30 ou 20 anos depois, quando ele estava mais velho. E aí o Driver fala quanto foi o João Bernardo da Costa fala o quanto ele enxerga que foi importante o Dreyer ter conseguido fazer esse filme só depois, assim, sabe? Realmente, mais velho. E que nesse meio tempo que ele conseguiu fazer o da Ira, sabe? Mas que foi ele fazia muitos filmes antes e o Vampir meio que enterra a carreira dele. E é bem interessante, assim, que daqui ele vai contar aqui uma coisa aqui no texto, que o pai conta que uma coisa que marcou muito o Dreyer foi o fato de descobrir mais velho que ele tinha sido adotado, sabe? E que ele nunca partilhou esse segredo. Então, acho que tem muitos atravessamentos para esse filme chegar, assim, sabe? Na história do realizador mesmo, assim. Então, é realmente um filme muito impactante, né? Em muitos sentidos. Isso que você falou agora, sabe, Marcelo, dele ter falado em nome de Deus, né? Que ele ressuscita ela. Mas não mais eu como seu filho te ressuscito, né? É importante essa mudança, eu acho, assim mesmo, né? E tem uma coisa que é bonito, o jeito que ele passar o texto para vocês depois. Ele termina o texto falando do jeito citando São Paulo, né? Que diz que maior do que a fé é o amor. Pro filme, assim. Tem uma coisa que eu achei interessante o João Bernardo da Costa citar nesse texto, que é que todo mundo sabe que no cinema as coisas são, né, encenadas, né? Então a gente sabe que a personagem tá deitada no caixão, ela tá viva, a atriz, que basta a vontade do realizador em falar para ela, ressuscita, Ingrid, né? Tipo, levanta, né? Mas desse pacto tão profundo que esse filme faz com a gente também na fé, né? Se ela, desse ressuscitar, assim. Então, existe um outro pacto também, sabe? Com nós, espectadores, para além do filme, né? Acontecendo em si, assim. E eu achei isso muito bonito de ser lembrado, assim. De que você realmente se envolve com a coisa. É uma construção tal que você fica... Uau, ela ressuscitou, sabe? Foi um milagre. Isso é muito bonito. Não, só para citar algumas coisas que vocês falaram também, estava anotando aqui enquanto prestava atenção nas falas de vocês. Eu tô com esse texto aberto aqui também do João Bernard, Natália. Eu ia citar justamente esse verso de São Paulo, né, que ele termina. E curioso, porque o Marçal falou algo que eu ia trazer aqui, mas, tipo assim, é isso, assim. O Johannes, inclusive no texto do livro, o Paul Schrader tem um momento que ele fala que é até chocante que o Dreyer coloca, tipo, essa figura do Johannes, tipo, que fisicamente, né, tipo, se parece com esse Jesus Cristo europeu e tal, e tudo mais, e ele faz, não, tipo, esse cara é realmente, tipo, Jesus Cristo. Mas eu acho que, mais do que isso, é isso que a gente está comentando aqui agora. Quando ele sai pela janela, e quando ele volta, no final, ele volta outra pessoa. Ele não é mais aquela pessoa que se acreditava, tipo, Jesus Cristo, mas ele é animado por uma outra força, por uma outra espécie de voz que é ele mesmo, e isso é muito foda. E isso é muito foda. Isso tá no texto do filme, tipo, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você, tipo, levante dos mortos. Ele volta como Johannes, e Johannes tem o poder, tem essa santidade dentro dele. Eu acho muito louco, assim, que, se não me engano, essa é a terceira vez que eu assisto a palavra, e fazia algum tempo que eu não revia ele,
E me parece que, dramaturgicamente, o filme poderia se resolver quando as duas famílias se acertam e há um novo casamento, uma promessa de casamento entre o Anders e a pequena Anne. Que, em meio a esse velório, em meio ao luto, à dor do luto, tipo, pô, os caras encontraram a glória de um novo amor. Mas não resolve algumas coisas que o filme entrega pra gente no final. Ele não resolve o Johannes, ele não resolve E eu acho muito ousado esse passo que o Dreyer dá. E é isso que a Natália estava comentando também do texto do João Bernard, que é tipo, o que não falta é filme que filma milagre no cinema. Inclusive, nessa conclusão do Paul Schrader, ele fala uma coisa muito bonita. Que ele fala, tipo, ele fala que tem dois estágios de um filme espiritual. Um é que usa muito o sparse means, que são os meios, tipo, sensuais do cinema, não, abundant means, que são os meios sensuais do cinema, o realismo e tudo mais, para aos poucos ir cortando esses meios abundantes e ficar nos sparse means, que são os meios espirituais. E ele fala que o que não falta são filmes abundantes, que se dizem religiosos, que se dizem espirituais, mas que, ao invés de elevar você até Cristo, baixa um Cristo até o espectador, que é tipo, pô, não é isso. Não é isso. Eu acho que é um passo muito ousado você filmar esse milagre. Você precisa ter, tipo, confiança nesse pacto que você faz com a pessoa que está assistindo o filme. E, cara, para mim esse pacto funciona assim com todas o sangue da minha alma. Tipo, eu tô entregue ali. É impressionante como esse pacto que o filme faz, que o realizador faz, que o filme faz com você de realmente acreditar nessa promessa de milagre é muito forte, muito forte. Comentando também, assim, pensando, tipo, nesse negócio que vocês citaram também, é uma peça de teatro, e realmente, né, o filme ele se passa ali dentro daquela casa, praticamente inteiro, e quando não é dentro daquela casa, na casa do Peter Wafayette, ou na capela, onde se dá o ato final, e o filme tem esse quê teatral, não é? Um personagem sai de cena e a câmera vai para cá e entra depois, e no teatro você tem aquele espaço limitado para os atores habitarem, não é? Tipo, ele tá ali ou eles estão ali no palco, ou eles não estão. O mundo, eles não existem no mundo, enquanto eles não estão no palco. E eu acho muito louco muito foda mesmo, como esse filme, ele liberta meio dessas amarras. Ele segue esse esquema, tipo, de teatro, ele segue essas marcações de saída de cena, de entrada de cena, mas ele tem uma coisa que faz toda a diferença, que já é um milagre do filme, que é a câmera. Vai para lá, aí o personagem sai e a câmera meio que vai indo, prosseguindo. Você fica meio, para onde vai? Para onde vai? Aí volta e o personagem volta por outro lado e entra, e um personagem que saiu depois, ele reentra em cena ali, e tudo isso diante dos nossos olhos, amplificando esse palco, que é o palco onde os atores estão dando vida àqueles personagens. Eu acho muito louco, uma mise-en-scène. É um milagre aquela maneira de como o filme filma, como o filme mostra essas interações dos personagens. Nossa, tipo, achei de uma precisão incrível, incrível, incrível. E cria um contraste, acho que o Pedro falou, que é um ambiente absolutamente. Ele é naturalista, mas é naturalista. Eu acho o vampiro também naturalista, mas de uma maneira distinta. A gente está vendo aquela casa e aquela casa tem tudo, me parece, que uma casa deveria ter. E isso é o naturalismo da palavra. Depois, quando a Inger e o Morten saem,
eles discutiram lá, não, o Anders não vai casar com aquele cara lá, Peter Alfaiate é um blasfemo, e não quero esse cara aqui na fazenda Borgenstad. E eles saem, tipo, um negócio que é meio um chiqueiro ali, e assim, é uma parede, tá tipo chapado, e a gente vê uma portinha, a gente não vê o que tá para trás, como o filme todo parece que é assim. Mas a gente não duvida em nenhum momento que se trata realmente de um chiqueiro, porque a gente escuta os sons, muito poucos, mas a gente escuta, a gente vê aquela espécie de lama e tal, e a gente acredita nesse ambiente que o filme presenteia pra gente. E eu acho esse contraste da câmera com esse ambiente teatral, a maneira como os atores dão o texto, tipo, eles não se olham nos olhos. É ainda mais radical do que o Dias de Ira. Eles sentam um do lado do outro, tipo, a cena que o Marçal comentou, que a câmera dá um 360 ao redor do Johannes. Ele senta aqui e ele faz uma coisa absolutamente simples. A câmera vai circundando ele e ele volta aqui para a menina, e a menina tipo dá uma voltinha assim, e eles meio que não se olham. Para quem que eles estão olhando? Para quem que eles estão olhando? Para onde eles estão olhando? O que eles estão vendo? Eu acho essa maneira de dar o texto, embora o filme tenha eu vou usar assim esse adjetivo, essa lentidão, mas não é um filme lento, muito pelo contrário. Tem alguma coisa assim, tipo, com os personagens desse filme, além do Johannes, que é mais do que humano, que o filme concretiza isso no final, não é? Com essa crença no milagre, com essa orquestração tipo do milagre, em tudo, tipo, como eles dão o texto, para onde eles estão olhando para um lugar muito específico e não é uma atuação natural, embora a gente esteja num ambiente que me parece natural ali, tem uma espécie, enfim, são vários contrastes que me vêm com o filme, que criam esse todo que o filme é. Eu ia falar mais alguma coisa agora, mas eu acabei esquecendo. Ah, lembrei. O Marçal falou, a Natália falou também, o Pedro comentou dessa... É um filme que tem alguns momentos que parecem ser momentos de filme de terror, não é? Mas ninguém comentou aqui como tipo tem uns momentos que são leves também. Eu não vou dizer que são leves de comédia, assim, mas eles são... eu acho engraçado alguns momentos da palavra. Tipo, quando o Morten tá conversando com o Alfaiate lá, ele fala, sabe o que você me parece? Essa religião de vocês, assim, sabe o que vocês me parecem? E a cena tá, tipo, mais enclausurada. Os outros ambientes, inclusive o ambiente do final, são ambientes brancos, assim, né? E ali na casa do Peter Alfaiate, eles estão todos de preto. As cortinas estão cerradas, estão os dois conversando ali. Sabe o que você me parece? Pô, lá vem mais um textão, um negócio denso ali. Você me parece um agente funerário. Você me parece ter uma cara de um agente funerário e é muito engraçado. Eu acho engraçado, pelo menos. Eu acho que algumas intervenções do Johannes tipo, são... sai daqui, Johannes. Não, agora não, Johannes. Vai, volta pro seu quarto. Tipo, tem uma brincadeira meio... Esse eu não achei terrorzão, não senti isso que eles falaram, assim, Não, sabe? mas Eu é que achei bem a mais... cena, aquela sequência toda do parto, ela tem uma... Cara, quando ele fala, o meu filho tá picado em 4 no balde, é pesado, é forte aquilo. É muito forte. É físico, não é? É muito físico. Mas eu acho que tem esses momentos de muita espontaneidade, de muita leveza, tipo, da vida, assim. Eu acho que esse filme é muito o que a Inger fala no final. Ela repete umas 3 vezes a palavra, né? Vida, 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 naquele jeito extasiado. Os personagens estão desde o começo num êxtase. O que é aquilo? Tipo, de novo, para onde eles estão olhando? Por que eles dão o texto dessa maneira? A primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei, pô, já vou ver aquele filme lá que ninguém fala assim, só na Dinamarca. Tipo, ninguém fala, tipo, foda-se o realismo, tipo, curioso pensar, curioso. Bom, Eu queria só pensar uma coisa, assim, que eu achei curioso do Vampire, assim, que eu achei muito interessante, assim, porque
a escolha de personagens, né? E a função de cada personagem, isso é sempre importante, né? Por exemplo, quando você vê do Bram Stoker lá, o Drácula, tipo, ele é um aristocrata da antiga Europa, né? Do continente antigo, né? Um cara, assim, que vai para o novo mundo, né? E nesse novo mundo, ele vai para uma mansão velha e ele tá roubando o sangue dessas pessoas que são do mundo novo, não sei o que, tem toda essa coisa. E do Dreyer, tipo, o vampiro é um médico, tipo, eu achei muito estranha essa escolha, sabe? Tipo, sei lá, o médico é o cara da ciência moderna, sabe? E aí eu comecei a viajar, assim, comecei a viajar com o final, com aquelas cenas das maquinarias. Eu acho que essa é uma das coisas que eu achei mais impactantes do vampiro, são aquelas rodas, ele grava assim, cara, uma potência, assim, e aí remete ao Joana Dark, que também tem umas cenas que tem lá, são aquelas rodas de tortura que a gente comentou, lembra? Ele filma roda, assim, vum, vum, tipo, para pegar as armas também tem uma coisa, a câmera parece que, sei lá, uma maquinaria, assim, uma coisa meio maquinal, assim. E aí, aquela cena final ali, tipo, eu achei muito, muito curiosa, assim, tipo, o médico que, tipo, sei lá, o vampiro é sei lá, um símbolo, né, do mundo antigo, né, uma coisa... E aí ele coloca essa figura nessa figura da ciência, né? Então, tipo, parece que tem a ver essa questão desse comentário que ele está fazendo, né, por ser um autor mais, assim, da fé, do milagre, assim, sabe? E me remeteu a uma coisa bem nada a ver, assim, não sei se essa parte, a forma que ele gravou essas rodas, se vocês lembram, se impactou vocês também, tipo, eu não achei normal, assim, eu achei, tipo, falei, caralho, cara, parece que tem uma potência diferente, assim, sabe? As rodas, assim, tipo, e isso me lembrou do nada, assim, as cenas que depois que eu já revi 100 mil vezes o Exorcista, do William, como que é o nome? Friedkin, Friedkin, é. Friedkin, que eu, sim, sou completamente apaixonado pelo Exorcista. E as cenas que mais me impactaram, depois de rever milhões de vezes, foram as cenas que não são aquelas cenas, né, onde o capeta toma a cena, mas as cenas que ela está sendo analisada nas salas de médicos, assim, não sei se vocês lembram disso. Tipo, eles colocam a criança numas máquinas de ressonância, não sei o quê, e fica uns barulhos do caralho, assim, tipo, não tem nada sobrenatural. Não, tem ele coloca, tipo, uns reflexos do demônio, assim, e tira, né? Bem, assim, subliminar, assim, mas a parte maquinal, sabe? A parte, assim, representando, sei lá, isso que no Ordete vai ser, tipo, vocês não têm mais fé, né? Tipo, esse mundo onde a fé não tem mais jeito. Eu acho curioso que ele coloca essa figura mitológica, essa figura de superstição, que no romantismo alemão vai ser criticado duramente pelos autores mais luministas, né? Tipo, essas fábulas, essas coisas do continente antigo, né? Isso aí. Aí se começa uma certa sofisticação. As histórias têm que ser mais psicológicas, essas coisas de fábula e tal. Tem que ser mais, assim, metanarrativa, né? Não é um vampiro em si, blá, blá, blá. Enfim, e aí vem essa coisa médica, essa maquinaria, sabe? Uma fábrica, não entendi direito o que é aquele lugar final ali, mas eu achei curioso, assim, queria saber se vocês pensaram alguma coisa disso, porque esse médico, né, como vampiro, Então, achei curioso. eu entendi, confesso que eu entendi de outra forma. Para mim, um médico não é vampiro, porque Não, é um vampiro? não, ele é um ajudante. Fala lá que ele é um ajudante do Da véia demônio. lá. Ele é tipo. Tipo assim, ele é um criado servo daquela velha, Da Marguerite velha. Chopin. Tipo, pelo menos pelo livro lá. O livro fala, daí o Sim. médico, ele é um ajudante do tratado, sabe? E ele como se fosse... Mas o mesmo argumento se mantém, então, né? Não, Tipo se assim, mantém, esse mas médico... Não, mas eu tinha entendido errado mesmo. Uhum. ele não ser... Aí, acho que assim, daí teria... Sim, aí é uma adaptação daí do que você disse, né? Sei lá, a ciência colaborando para com o capeta. Com a superstição. Mas e tem uma... aquela... Isso aí eu não sei, faço a menor ideia, mas me parece uma coisa meio de... Meio que aquele lugar que você está falando. No final, parece meio que um... Não é bem fábrica,
é meio que uma coisa, pelo que eu entendi, é meio que, sabe, meio que um engenho ali, uma coisa da farinha, sabe? Como se fosse, sabe aquele mecanismo que pode existir há 400 anos? Que os caras inventou aquelas rodas lá, que, sei lá, o cara põe um pouco de água num treco, daí o treco vai fazer um peso e vai começar a fazer aquilo rodar. Me pareceu que era uma coisa assim, sabe? Tanto até pelo estilo meio de vila, né? Parece que tem aquele lugar, meio que uma vila, né? Meio... Foi pelo menos a impressão que me deu, assim. E essa do médico foi um que eu me entendi assim, pelo menos. Do médico não ser o vampiro. O vampiro é aquele cara, tá? O velhão lá, né? Que tá lá enterrado, que os caras vão e dá uma... Que é ela, na verdade. A mulher, isso, a velha, isso. Pode falar, Pedro? Ou você quer continuar? Claro, pode falar. Não, só antes de começar o vampiro, eu só queria lembrar de uma coisa, assim, lá da palavra, que o Regadas, né, vai copiar, homenagear o final, né, da palavra no Silenciosa, assim, para quem já assistiu o filme do Regadas, o Carlos Regadas. Cara, eu achei o vampiro uma loucura. Tipo, eu gostei muito de assistir o filme, assim, sabe? Foi o último que eu acabei vendo. E ele foi um sopro, assim, de... Não que os outros dele mesmo não sejam, assim, mas é que é impressionante a liberdade artística e criativa desse filme, assim. É um troço que você fica muito impactado, assim. Tem de tudo, assim, né? Tem dupla exposição, vai ter mistério, vai ter, tipo, uns fantasmas que você não entende o que é aquilo. E tem um plano sequência da câmera, tipo, a hora que a irmã lá é mordida, que começa dentro da casa, assim, passa uma criada, daí a câmera vai por dentro da casa, assim, e vai recuando, e vai mostrando mais personagens se movimentando dentro da casa. É um negócio, assim, muito... Tipo, eu falei assim, meu, você tá buscando umas referências da culpagem desse filme aqui, sabe? Vai ter de tudo, assim, com muita criatividade, assim. É muito absurdo. E é muito absurdo como o filme... É triste saber que foi um fracasso, né? Porque ele tem tanta liberdade onírica, assim, de tanta paixão pelo filmar e pela história dos vampiros, que ele meio que vai indo, assim. Só que enquanto história, é meio incoerente em muitos lugares, assim, né? Porque ele é despertado com esse recado do além, dizendo para não deixar... O cara entrega para ele o negócio, para ver depois que ele morre. Daí ele vai para casa do cara e parece que o cara nem conhece ele, então foi um recado do além, mas é físico o negócio que ele recebe, é o livro. Aí ele começa a ler o livro, aí ele abandona o livro, porque o herói mesmo do filme é o trabalhador da casa lá, o mordomo, porque ele que mata a vampira ainda por cima, sabe? Tipo, ele que saca como que faz para terminar, ou que eles estão amaldiçoados, assim. Então, realmente... Para mim é um proto Dario Argento, assim, isso que você falou. Parece que realmente, assim, a intenção dele é, tipo assim, a história só sabe, é a desculpa para eu enlouquecer aqui nessas imagens e, tipo, te dar um banquete. O Argento, o filme lá do Argento, como chama lá, o famosão? Putz, meu, esse filme quando Suspiria. Eu assisti no cinema, tive a oportunidade de ver Suspiria a primeira vez no cinema, assim. Meu Deus. Então, a história é um fiapo, assim, é tudo bizarro. Não, a história é muito boa, pô. A história é muito boa. É um fiapo totalmente... Não tem coerência alguma, assim, tipo, do nada aparece um especialista, Deus Ex Machina lá. Não, porque as bruxas... Não, mas eu adoro isso, não tô criticando, não. Mas esse filme é genial. O que é ele vendo a morte dele? Quando começou aquela sequência, eu falei assim, mas ele não é um fantasma, mas ele já tá morrendo, ele tá sendo... E é genial. É genial. Cara, e esses filmes de Hollywood, assim, cara, os caras com $1 bilhão, Marvel, não sei o que, o cara faz uns efeitos visuais, você fala, cara, que bosta, já envelheceu o negócio, sabe? Horrível. Aí tem aquela coisa do Bazan, né, que ele chama de realismo, assim, no sentido assim, que você pode fazer um filme sobre um unicórnio, né, tipo, mas você tem que fazer com que aquela imagem seja real, assim, né, tipo, o unicórnio não é real, tipo, e, cara, esse filme, pra mim, tipo, ele é completamente assim, cara, tipo, isso tá acontecendo, sabe? Tipo,
é meio que uma transmutação da matéria, assim, tipo, caralho, tudo está acontecendo na minha cara, sabe? Tipo, o mundo é mágico. Cara, eu acho muito foda isso, cara. Puta, eu amei esse filme, assim, cara. Putz. E tem uma coisa interessante, assim, que eu achei muito interessante no filme, que embora tenha a questão do personagem do vampiro, o personagem do vampiro em si, ele não é... Ele tá ali, né? Tipo, meu, o vampiro vai surgir em algum momento, sabe? Mas não é a grande coisa do filme. Por exemplo, dá muito medo médico, assim, sabe? E daquele outro soldado, daqueles fantasmas, aquela coisa do jogo de sombra. Meu, o filme vai falar de sombras, assim, sabe? Então, realmente, você fica muito impactado, muito vidrado no filme. É muito bom. É muito bom, meu. Não, só para o, o, o Pedro tinha acho que falado no início da fala dele, perguntando se eu tinha, pô, será que foi uma jogada conceitual colocar a palavra e o vampiro juntos? E não, mas quando eu pensei nisso, eu falei, realmente são filmes bastante distintos, assim. Para complementar um pouco do que a gente está falando sobre a palavra ainda, eu gostei muito do Vampiro, também é um filme que eu gosto muito. Eu assisti algumas vezes o Vampiro. Eu acho ele de uma inventividade visual muito grande, mas eu acho a palavra mais radical enquanto cinema, assim, de maneira de filmar. O Pedro até comentou, pô, o Dias de Ira tem aquelas paisagens campestres, aquelas sequências que os amantes vão pro lago, para a floresta, e depois eles têm até quase uma treta ali, na mesma floresta, só que na neblina, e o Ordem não tem isso. Mas ele faz, eu acho que talvez tanto com menos. Rapaz, eu não troco as cenas do pai ou do Johannes nas dunas, a gente vê tipo as dunas embaixo, assim, aquela graminha com o céu em cima, por qualquer paisagem campestre de qualquer outro filme. É um plano. Tipo, é uma imagem que meio que se repete depois. É uma graminha ali embaixo e o céu em cima, e basta. O que é que é? Nando, é que assim, tipo, a palavra é uma obra-prima. Sim, sim, sim. Concordo com você, assim, sabe? É um negócio, tipo, impecável, assim, é um filme que realmente te impacta muito, assim, inclusive a discussão que você estava falando do teatro, assim, isso, acho que você percebe alguma densidade dramática ali da dramaturgia mais teatral, mas em última instância é cinema, assim, puro não, porque eu não acredito nessa coisa, mas no cinema, nossa, muito elevado mesmo, assim, sabe, de maturidade e tudo, mas isso não tira o tesão pelo vampiro, sabe? Sim, tipo, sim. O Caligari é antes o diretor, assim, sabe? Ele só conseguiu fazer a palavra porque ele fez vampiro, sabe? Sim, sim. Ele tipo, Não, eu brincou gosto muito, muito do Vampiro. E eu acho, inclusive, cara, vou comentar uma injustiça aqui, que é tipo assim, aquela frase feita assim, que é tipo, tem um blog de cinema, quero soltar para atrair público. Eu acho o Vampiro um dos primeiros filmes modernos de terror. O que eu quero dizer com isso? O Caligari é bem antes. Bem antes não, mas é anterior. E vamos pensar assim, sei lá, tipo, no Nosferatu, que é um filme parecido, assim, a mesma temática, embora tenha quase 10 anos de diferença ali. Quando o personagem principal do Nosferatu entra numa estalagem, que é parecido com o rapaz do Vampiro, é uma estalagem, tipo, de contos antigos. Tipo, é aquela estalagem de interior e tal, e os personagens tem um taberneiro bigodudo ali, tem a esposa dele com avental, e os outros ali, e é tipo... A gente percebe que é um mundo antigo. Quando o Adrian Gray entra ali na estalagem, na hospedaria do começo do filme, cara, me chama a atenção como é moderna, como a hospedaria é moderna, tipo, tem uma estante ali com os vidros e tal, umas garrafas, e como o modo como o Dreyer filma esse lugar, a Natália estava falando daqueles planos que mostra a casa inteira, isso é moderno. As pessoas não faziam isso antes, tipo, filmar em, assim, agora é a minha frase blogueiro, filmar em 4 dimensões, tipo, soltar a câmera, tipo, soltar. Ele solta muito, ele foi um dos primeiros que fez isso. Tipo, eu não consigo lembrar de um outro filme que eu tenha assistido
primórdios de cinema, que tem essa quadridimensionalidade, tipo, de você vê o cubo que é a casa, o espaço, a câmera volta para cá, e o personagem, tipo, a gente vê esse lugar. Isso é muito moderno. Outra coisa que ele faz, que é tipo... Oh, mas isso tá aí no Joana Dark também, de certa forma, tem também isso, Joana Dark. Mas não é um filme de terror, Não, né? essa movimentação de câmera não tem. Né? E não tem. Também acho que não tem. Mas essa moderno, não eu entendo nesse sentido que você está falando do plano sequência, por exemplo, de explorar de explorar o ambiente continuamente. Mas a quadridimensionalidade, no sentido de te mostrar que é um cubo, no Joana Dark tem. Ele faz os planos em diagonal, assim, volta, aí faz um círculo, assim, no negócio, mostra um lado de outro continuamente, tipo assim... Mas é balé diferente. cabuloso, sabe? Mas é diferente. Mas eu tô falando assim, essa sensação de quadridimensionalidade que você falou, no Joana Dark eu sinto completamente, assim. Por mais que seja diferente, eu entendo, sabe? Eu tô falando da coisa da quarta dimensão, digamos assim. Mas eu vou falar algo que o Vampiro tem agora, que o Joana Dark não tem, que é esse plano de filme de terror. Como é que você pode mostrar essa dimensão, né? Essa quarta dimensão, esse cubo que é o quarto, a hospedaria, e não é no plano sequência. É quando você vê um filme de terror e você bota a câmera lá atrás para você filmar o personagem pequeno dentro do espaço, sempre com uma espécie de fuga atrás dele, um corredor, uma janela e tal. E o Dreyer faz isso muito no Vampiro. Muito. A gente vê aquele espaço amplo, com o personagem pequenino, vagando no espaço que está meio solitário, que tem esses pontos de fuga, que são sempre pontos de fuga meio suspeitos, porque a gente está no universo de sobrenatural, está no universo de vampiro. Ele fala satanismo no começo do filme. Depois de seus estudos de vampirismo e satanismo, e me parece que esse ponto de vista da câmera de filme de terror é uma coisa tipo muito própria do Vampiro, que é a câmera tá escondida lá atrás no espaço para a gente conseguir ver essa espacialidade de cena, e ela automaticamente parece tipo o ponto de vista de alguma coisa estranha, sabe assim? Acho o filme muito... Mas isso ele vai usar em lugares muito específicos, né? Porque não é um filme de planos muito abertos. Não. Inclusive, ele faz mais travelings, né? Tipo, de adentrar com o personagem, mas ele faz em certos momentos, assim. Quando... Ele faz, inclusive, em externas, né? Quando sai o casalzinho lá para procurar a menina que foi mordida pelo vampiro, que é terrível aquela cena, quando eles encontram a mulher deitada e a véia meio mordendo, assim, e, tipo, tem um plano meio abertão, assim, fica, que porra é essa? Eles ficam meio parados, né? É o ponto de vista da vampira. Bom, as da janela, as da floresta, assim, são bem amplos, assim, mas são ambientes fechados, né? Parece até uma cadeia, assim, uma parte, assim, que temos as árvores, assim, todas escuras e tem luz entre, assim. Só que é um plano grande, assim, meio esquisito, assim, só que, ao mesmo tempo, ele é confinado, assim. E esse plano em específico, que é o do beijo do vampiro, ele é bem abertão, assim mesmo, e você fica, cara, eu não quero chegar perto disso, eu não quero ver mais perto. O que o filme faz? Vai mais para perto. É um filme de terror, tipo, representei a gente com essa visão macabra. Eu acho o filme muito violento também, como outros filmes de terror que eu acho modernos, tipo Frankenstein, já de Hollywood. Eu acho que ele tem essa violência, o Pedro comentou dessa maquinária aí no final. O cara é soterrado no farinha. Eu acho isso muito violento, tipo, o ambiente, tipo, com essas quinquilharias ali, tipo... Aquela imagem do cara no começo com aquela foice. Sim. Tanto é que virou a capa da Criterion, né? Tipo, virou. Cara, aquela imagem é muito sinistra, cara. Tipo, o cara é esquisito lá, o cara meio feio. E tem uns caras meio, né? Meio grotesco, assim, com as caras, assim, né? Tipo... Tem uma coisa do Caligari, assim, que eu achei incrível, assim, mas lendo o próprio Bazin, ele fala, assim, que ele tem uns defeitos, assim, no sentido... Você está falando do cinema ali, né? Tipo, o que o cinema pode dar, né? Tipo, parece que o Caligares, ele tá meio que preso, assim, num limbo entre o teatro e o cinema, assim, tipo, o teatro filmado, tipo, por causa dos
assim, eu acho o design incrível, assim, tipo, dos cenários, assim, né, tipo, pontiagudos, bizarros, assim, não sei o quê. Mas a execução, tipo, você vê que é uma cenografia de teatro. E nesse filme já, sei lá, eu perguntei a distância, porque para mim parece que, sei lá, esse filme é 200 anos depois do Caligares, assim, em termos de eficiência cenográfica, é isso? Cenográfica? Tipo, o ambiente, sabe? Igual você falou, quando ele entra naquele lugar lá, antes de ele ver que tá as sombras lá do... Começa lá como se fosse um ambiente de puro sonho, lá com as sombras e não sei o quê, a sombra vai para lá. Cara, aquele lugar ali, tipo, não tem nada de teatro ali, tipo. Para mim, esse é o filme menos teatral, assim, sabe? Tipo, aquilo ali realmente é a pura virtualidade cinematográfica da imagem do cinema. De fato, assim, não acontece em nenhum lugar, assim, tipo, só no cinema, assim, tipo, realmente você está completamente mergulhado naquele mundo que é impossível ser experimentado em qualquer outro lugar. Eu fico imaginando, tipo, você já leu aquele livro, o Lando deve ter lido, A Volta do Parafuso, Turn of the Screw, A Volta do Parafuso? Tipo assim, cara, aquele livro lá, a galera fala que, tipo, a galera, cara, cagava de medo, assim, de ler aquele livro. Aí eu fui ler, cara, tipo, eu achei ele bem escrito e tal, mas eu fiquei meio entediado, assim, nessa questão do horror, sabe? Eu não achei ele assustador, assim. Aí eu fico pensando, cara, a galera da época assistindo aquela parte que eles, ou a parte das sombras, ou a parte que ele sai do corpo e vê a morte, e ele no caixão, aquela parte do caixão, sabe? Cara, tipo, claustrofóbico pra caralho, assim, aí ele fica olhando, colocando umas velas, assim, caralho, aquelas que eu fico imaginando uma pessoa da época assistindo aquilo. Cara, devia ter gente que, sei lá, cara, passou mal assistindo. Só antes, tipo, da Natália falar, que já tá com a mão erguida aí há um tempinho, eu acho a parte mais terrível do filme. Eu adoro o rosto da véia, tipo, na janela. Eu adoro o final, tipo, do cara ser soterrado em farinha. Eu adoro o beijo do vampiro, mas, assim, a parte mais terrível para mim são aqueles closes na mulher, falando com a irmã, na cama, tipo, virando, tipo, enquanto a irmã tá meio sacando que não é uma boa ideia estar ali no mesmo quarto que ela. Tipo, aquilo é tenebroso, o olhar que ela dá. É terrível, meu Deus do céu. Sim, esses planos da irmã que foi mordida, ela tá muito, tipo, delirando, possuída, assim, né? Foda. É uma atuação muito boa. Não, mas só era um link, assim, que você falou de um filme muito moderno, e o final desse filme, assim, da morte do vilão, é um negócio, assim, que influencia, né? Foi influenciando, assim, né? Provavelmente é muito moderna aquela morte de vilão, assim, sabe? Nesses filmes, aquele... Você vê, assim, o que é a morte, sei lá, no Iluminado, sabe? O cara andando na neve, e aí você vai pensando em vários filmes que vão usando essa cena final do vilão, assim, é muito impactante você assistir isso aqui nessa época, assim, 32, sabe? Muito impactante. Porque não é, tipo... Porque, por exemplo, a vampira foi morta pá, assim, foi uma resolução fácil, né? Esse não, existe uma construção estética, imagética, visceral, assim, dessa morte, assim, que é... ele foi morto, Vai sabe? voltando, né? Tipo, volta muito para ele. Tipo, o Realmente casalzinho cria um impacto foge, aí grande. volta, porque demora você ser soterrado por farinha. É muito bom. Então, até sobre, só um comentário, assim, é, nesse, nesse sentido, assim, fazer filme de terror é um desafio em relação ao tempo, né? Porque não tenho a menor ideia de como o filme. A Natália trouxe do fracasso comercial, né? Tipo isso, né? Não sei como que é, qual que foi esse fracasso. Mas eu não tenho a menor ideia de como esse filme foi recebido, né? Mas, cara, a cena da farinha eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado. Eu achei, eu achei, eu achei intelectualmente, eu achei muito foda a construção e tudo. Mas eu achei muito engraçado. Eu falei, caraca, meu cara morreu soterrado na farinha. Mas eu achei, tipo assim, do nada, assim, tem a construção, tudo, né? O cara do mal, porque daí sai correndo. Porque é isso, o filme de terror, ele tem esse lugar que é cruel, assim. Porque a chave
do que é engraçado e do que é aterrorizante é muito... Tanto é que tem muita gente, assim, eu sou uma dessas pessoas, que às vezes ri com medo, sabe? É uma forma de extravasar o medo também, você vem dar uma risada, assim, sei lá, né? Tem sabe, trazendo um lugar bem tosco, assim. Bem tosco, não. Um lugar até interessante da discussão. O Shyamalan é um cara que ele adora isso, né? Tipo assim, a comédia, terror, ele fica virando essa chave, assim, porque não são opostos. Mas ele faz bem raramente. Eu não sei, eu acho massa, eu Puta que gosto. pariu, ele erra muito, cara. Ah, cara, Ele mas erra os muito. sinais, aquela cena do chiclete lá, pô, aquilo é um filme de comédia. Os sinais eu gosto ainda, até os sinais eu gosto. É um filme Sessão da Tarde, e é muito bom aquela cena de comédia, só que no meio daquele filme de sinais, você se caga de medo. E assim, eu só quero dizer assim, que não é um pecado ser engraçado. Cara, faz parte, assim, é uma vez você faz um filme de terror lá, que você coloca uma situação que você corre esse risco, assim, que pode ficar no lugar da comédia. Mas... O Hereditário tem isso, né? Que a reação do moleque, assim, que ele fica... Uma galera achou... Eu achei impactante, assim, eu fiquei meio assustado. Mas muita gente no cinema deu risada, eu lembro, assim, tipo... Exato! Eu falei, caralho, eu tô mó tenso aqui. Tipo, a galera Não, dando risada. A bruxa lá do Eggers lá, tipo, cara, a galera dava risada, assim, eu ficava tipo, pô, tô achando massa pra caralho o filme. Tipo, o demônio fala assim, você quer viver deliciosamente com manteiga, não sei o que. Aí a galera, pá, caca, pô, achei mó bem escrito, cara. Tipo, achei, tipo, um demônio daquela época falaria uma coisa dessa, tipo, manteiga, não sei o quê. Tipo, não, a mas galera existe. rachando. Porra, Cara, eu acho que assim, faz parte do gênero, faz parte da brincadeira, sabe? Eu acho que é até o contrário também. Você fazer umas comédias que descamba, sabe? Você tá vendo um filme de comédia, começa a ficar meio exagerado, e aí começa a ficar meio tenso, assim, daí fica meio filme de terror. No filme de comédia também acontece, sabe? Tipo, você às vezes perde a mão e fica uma coisa meio freaky, assim, você fala, cara, que coisa bizarra, né? Mas é um filme de comédia, aí você meio que tá rindo, você meio que para de rir um pouco, assim. Eu acho que o Vampiro tem isso que vocês estão falando naquela parte das sombras. Inclusive, o filme assume isso uma hora quando ele muda a trilha sonora. Bota, tipo, aquelas sombras meio dançando. é verdade, é verdade, Tipo, verdade. mas as sombras eu acho engraçado, assim, eu acho, tipo... Mas eu acho que isso é uma coisa, um efeito da época, assim, eu acho que uma galera vendo na época, eu não sei se achar engraçado, cara. Porque é muito bem feito, cara, tipo, é uma coisa muito antinatural, assim, tipo, a sombra começa a se mover sozinho, sabe? Tipo, eu que trabalho com clínica, tipo, cara, tem alucinações pesadíssimas que são exatamente isso, tipo, a pessoa vê a sombra se movendo sozinha, tipo, isso, cara, a pessoa fica desesperada, ou o reflexo, tipo, Inclusive, o vampiro, assassinato né? daquele personagem do castelo, velho, é uma sombra que pega uma carabina E dá um pode tiro, né, dar cara? um tiro. Não, Eu assim, acho foda uma coisa do Dreyer que vocês estão falando assim, né? Eu não gosto, eu não tenho muita teoria cinematográfica para criticar isso, mas eu gostaria de ter um monte de argumento assim para contra-argumentar com vocês, mas eu vou só de coração. Cara, eu gosto muito dessa coisa assim sobrenatural, mágica, sabe? Quando é muito bem feito assim, que é muito raro, né? A maioria é muito trash assim. Por isso que o Edgar Allan Poe para mim é o meu favorito de todos os tempos assim, tipo. E eu acho muito, cara, eu acho muito doido, assim, como que, sabe, tipo, por exemplo, o Corvo, assim, tipo, tá, beleza, o Corvo é foda e tal, não sei o quê, né? A poesia, né, o Corvo e tal. Só que, ao mesmo tempo, o cara escreve sobre os monstros, sobre não sei o quê, sobre, sabe, um monstro gigante, assim, tipo, sabe, Shakespeare, sabe, tem lá a tempestade, umas coisas esquisitas, sabe, não é, tipo, tem uma forma, uma coisa, assim, um preconceito, assim, culto, assim, de cult, sabe? Que se você, certos temas, assim, eles meio que são ingratos, assim, sabe? Tipo, eu acho muito massa, o cara pegou, tipo, a coisa que, assim, cara, isso era Penny Dreadful, né, tipo, cara, isso é a coisa mais lixo que existe, assim, vampiro, histórias de terror, de mistério, não sei o que, tipo, cara, isso é lixo, tá ligado? Tipo, isso é lixo considerado, assim, pela grande arte, não sei o que. E aí o cara pega e faz esse filme, assim, que pra mim, cara, porra, eu não sei, eu acho que é o que eu mais gostei, cara, eu achei do caralho, assim, achei um delírio filmado, e eu não sei se pra vocês envelhece o efeito, para mim o efeito não envelhece, assim, eu acho assim lindo, assim, eu acho arte, assim. Você vê um quadro, sei lá, de 1500, assim, tipo, você vê uma pintura digital hoje, você fala, cara, essa pintura de 1500 é mais foda que esse quadro aí com essas tecnologias todas, sabe? Tipo,
Não sei se é mais difícil de fazer os efeitos, eu fico meio puto, assim, sabe? Cara, os caras da Marvel, não sei o que, tipo, $1 bilhão, você vê o trailer, você fala, cara, esse negócio é muito feio, velho. Aí o cara, sei lá, como que ele fazia aquela coisa espírito, sei lá, assim, como que ele fazia esse negócio? Eu fico muito doido, assim, com esses Acho que não é efeitos. só o efeito em si, sabe, Pedro? Mas o uso do efeito, né? Para Sim, quem sim, usa dentro do filme, assim. Eu acho que essa sim, é uma coisa que mexe muito, né? sim, sim, É total. muito criativo. É muito... É foda. É foda. Eu acho só uma ponderação. É, eu não acho que é bem assim, você comentou da arte. Cara, eu penso, sei lá, um cânone, assim, Hamlet. Pô, Hamlet começa com um fantasma, tem as bruxas, sabe, tem toda Mas não é uma... o tema, cara. O Não, tema não é o é uma tema. trama política ultra complexa, Não, que isso sim. é uma coisinha ou outra. Esse filme não. O tema é satanismo, bruxa, caralho, é quatro, sacou? Mas Hamlet é bem fantasmagórico. É bem O tema fantasmagórico. um Não, complexo tudo. lógico, Inclusive, lógico. Não é... O é tema aquilo do que eu filme te não é... falei. Oi? É aquilo que eu falei. O Hamlet já é, tipo assim, considerado pré-moderno, proto-moderno, porque, tipo assim, é um conflito psicológico. Tipo, a galera fala, Sim. o Édipo é o herói da ação. O Hamlet é o herói da mediação psicológica existencial, né? Tipo, o cara, será que eu mato, não mato? Não sei o quê, sabe? Tipo, Não, mas eu tô falando assim que esses elementos, eles não são não cultuados ou cultuados pela arte por estar lá ou não. São outros 500, assim, né? Eu acho que tem obras que vão ser cultuadas por trazer esses pontos da bruxaria, do folclore, né? Seria isso, né? É quase como se fosse um folclore, assim, né? Mas, o que eu tô falando é histórico, na verdade, cara. Tipo, Penny Dreadful, tipo, cara, era lixo, tipo, um negócio de $1, uma libra, tipo. Os teóricos da arte vão falar assim, cara, tem certos temas que não são temas da grande arte. Tipo, você tem um monte de teóricos falando isso, sabe? Claro que existem, graças a Deus, tipo, artistas que subvertem isso e tal, mas eu acho que tem um certo preconceito que impele, por exemplo, uma câmera comportada, tipo, sabe? Essa coisa do que vocês estão falando assim da palavra, assim, ele é mais arte porque ele é mais comportado, ele entrega com menos coisa. Mas por que esse excesso também não pode ser uma coisa, sabe? Tipo, cara, Não, eu acho sabe? que existe a mesma coisa com a comédia, sabe, Pedro? Eu entendo o que você está falando. Tipo, tanto é que o Woody Allen vai passar, tipo, a carreira dele inteira tentando querer fazer drama para se sentir um artista maior, sabe? Porque a comédia, mas acho que isso tudo é obras, né? São obras, né? Então, como essa é uma grande obra, assim, com certeza. Mas eu E, sinto que existe isso também. não, eu ia trazer um negócio que eu li, tipo, eu já tinha lido e eu li de novo depois de assistir o filme dessa vez. Bom, ele foi baseado naquele Carmilla, que é um livro dizem que é o primeiro livro de vampiro, Sheridan Le Fanu, o irlandês. E nenhum dos atores, à exceção acho que de dois, se não me engano, um deles é o cara que é morto lá, o resto são atores amadores. O Dyer trabalhou com atores amadores, que é engraçado pensar, né? Tipo, porque, pô, o Paixão de Joana d'Arc, próprio A Palavra, mas aqui são atores amadores. E o cara que faz o personagem principal é um barão que deu dinheiro pro Dyer fazer o filme, com a condição de ser o protagonista. É um cara francês que depois foi para a América e foi um mentor de alguns designers, inclusive Calvin Klein. Curiosidades. Mais alguma coisa aí, meus queridos? Acho que a gente bateu no tempo aí. Podia falar mais, né? Mas Porra, podia falar mais, mas tá ótimo. tá ótimo. A gente pode. Dois filmaços, cara. Dois times bem diferentes, né? O cara é foda, né? Essa coisa também dele ser muito diferente, eu acho assim. Como que tem gente que é assim, né, cara? Como que o cara Sim. faz um filme assim e depois faz outro? Onde que esse cara, sabe? De onde que ele tira isso, né, cara? Tipo, cara, bizarro. O Woody Allen também, que a Natália falou, né? Tipo, tem uns filmes mó sérios, assim, não sei o que, tem uns negócios esdrúxulos pra caralho. Você fala, cara, tipo assim, às vezes eu pensava assim, quando eu não conhecia muito o Woody Allen, eu ficava pensando, o Woody Allen é aquele cara que só consegue escrever bem pra caralho sobre ele mesmo.
Só que aí você vai vendo outros filmes, aí você vê que ele não faz só isso. Ele consegue escrever bem pra caralho de coisa nada a ver, né? Você fica, tipo, os artistas, assim, cabuloso mesmo, né, cara? Sal, Nando também, os caras que Com são... certeza. Certeza. Natália também, roteirista, né? Não, é engraçado que, tipo, esse filme, ele realmente tem isso que o Paul Schrader colocou no livro, o Marçal comentou, que é um Dreyer diferente, né? Eu acho o Dias de Ira, A Palavra, depois o Gertrude, eles têm uma pegada de filme mais parecido. Mas o Vampiro, o próprio Joana Dark, são filmes distintos, né? Parece que são filmes de um Dreyer específico, assim. Muito louco isso. Alguém vai falar mais uma coisa? Senão não tem que falar a frase lá. Boa, deixa eu pegar aqui. Terminamos aí o processo inteiro, né, Nando? Terminamos, gente. Parabéns pra gente. Tô feliz, tô orgulhoso. Grandes filmes, hein? Porra, Obrigado jornada. por estar com nós, com a Que gente. grande odisseia, hein? Grande Odisseia. Foi gostoso, gente. Foi gostoso. 6 reuniõezinhas aí, muito bom. Deixa eu falar, peraí. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É isso. Zé Fini,